Declaro aberta a segunda reunião especial da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da terceira sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina à posse ao vice-presidente. Então, eu passo a presidência ao nosso deputado Coronel Henrique. Muito obrigado. Assumo a presidência na qualidade de presidente ad hoc da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Declaro empossado no cargo de vice-presidente o deputado Dr. Maurício, eleito na última reunião especial, a quem cumprimento, antes de mais nada, indago se deseja fazer uso da palavra. Agradeço, Coronel Henrique, as suas palavras, o seu elogio. Quer dizer que eu estou muito honrado. Eu sou médico há muitos anos, mas sempre participei do agronegócio. Fui nascido lá no meio rural e sempre trabalhei no meio rural. Tive fazendas de café, fazendas de leite, hoje eu tenho fazenda de pecuária de corte. Então, eu sou do meio rural, continuo trabalhando lá, apesar da medicina exigir muito, e hoje, como deputado, aos finais de semana, ainda tem que dar atenção lá nas fazendas. Então, eu estou muito honrado de estar aqui defendendo o nosso produtor, aquele que mais trabalha e que coloca o alimento na nossa mesa, que está fazendo Minas sobressair. Então, eu estou muito honrado de estar aqui como vice-presidente. Agradeço a sua pessoa. Muito obrigado, doutor Maurício. Eu desejo muito sucesso ao senhor. Há 6 anos eu integro essa comissão, exerci durante 2 anos a função de presidente, nos últimos 4 anos como vice-presidente, e estarei aqui como integrante ativo dessa comissão e auxiliando não só o senhor na vice-presidência, mas ao nosso deputado presidente Raul Belém e a todos nós, deputada Lúdia Falcão, deputada Marli Ribeiro, que integramos essa comissão tão importante. Eu, por uma feliz coincidência com a ausência do deputado Raul Belém, eu conduzi essa posse, doutor Maurício. O senhor pode ter certeza que esses 2 primeiros anos que trabalhamos aqui, o senhor demonstrou a sua sensibilidade de médico, de um profissional da saúde, e a sensibilidade de alguém que conhece as agruras, conhece a dor daquele que produz, que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, sofre, a sua empresa é montada a céu aberto, e nós estamos aqui juntos com o senhor para cooperar para que essa comissão continue tendo o destaque que sempre teve nessa casa e que agora, mais do que nunca, nós tivemos hoje, vimos lá, quem teve acesso lá à cidade administrativa, viu que o governo de Minas registra que a nossa agropecuária, ela teve mais rendimento nas nossas exportações do que a mineração. O nosso estado de Minas Gerais, ele demonstra a importância da nossa agropecuária que vence na questão da produtividade a nossa mineração. Então, fica aqui o meu compromisso, o meu registro da presença do senhor agora na vice-presidência. Eu registro aqui a presença do doutor Lúcio, presidente da Comissão de Agropecuária da OAB, que participa dessa nossa reunião. Seja muito bem-vindo. Indago a deputada Lúdia Falcão, se quer fazer uso da palavra. A ordem, presidente. Pois não, com a palavra, a deputada Lúdia Falcão. Dizer da minha alegria, enquanto mineira, de dividir essa bancada junto com os senhores, empossando aqui hoje o nosso amigo,
excelentíssimo doutor Maurício, que eu tenho certeza que, como vice-presidente, auxiliará muito bem essa nossa bancada, também ao nosso presidente, Raul Belém. Doutor Maurício, que tem uma grande sensibilidade, como disse, além de médico, é um produtor, sabe como é a dor de um produtor em Minas Gerais, quais são os desafios enfrentados, e eu tenho certeza que juntos nós vamos continuar fazendo com que essa comissão avance nas tratativas do agronegócio, da agroindústria em Minas Gerais. Dizer ao senhor Coronel Henrique, um excelente deputado, que eu tenho o prazer de todos os dias partilhar a convivência, aprender mais, assim como também face ausente, mas mandar o meu recado aqui a ela, a deputada Marli Ribeiro, que é da região noroeste, que eu atuo muito, uma mulher de garra, uma mulher que, com a sua sensibilidade, compartilha aqui a força da mulher do campo. E, como o senhor bem salientou, Coronel Henrique, nós estampamos hoje no governo do Estado de Minas Gerais que Minas bate recorde. E eu estive há pouco tempo com o nosso vice-governador Matheus Simões, professor Matheus, no qual brincou e falou, a gente podia até mudar o nome de Minas Gerais, podia ser Minas Agro Gerais, porque deveria colocar no nome de Minas Gerais também a sigla do agro, porque representa, sim, a força de Minas Gerais, tanto do café, quanto do leite, quanto da suinicultura, produção de grãos. Então, debater aqui os avanços do agro é de suma importância. Não poderia deixar de mencionar aqui também o que os nossos brasileiros estão sofrendo com a alta dos produtos, né, os alimentos básicos, para eles colocarem em suas mesas. E aqui a gente, mais uma vez, tem que discutir dentro dessa comissão a proteção dos nossos produtores, porque uma dessas causas que a gente tem que mencionar e discutir aqui são as dificuldades que os produtores enfrentam no seu dia a dia, seja com a alta dos insumos que são dolarizadas, seja com a pouca oferta de energia que são disponibilizados por um governo passado que não fez investimento na CEMIG, e agora o governo Zema o faz. Em 70 anos tivemos 400 subestações feitas em Minas Gerais. Agora, em 6 anos, o Romeu Zema entregará 200 subestações, mas ainda assim a gente vê no dia a dia o tanto que o campo sofre. E também temos que falar da falta de um olhar atento do governo federal sobre o nosso agronegócio, quando eles não valorizam os nossos produtores. Então, vamos trabalhar juntos, porque nós precisamos defender quem coloca o alimento na mesa de cada mineiro, de cada brasileiro, e é essa a nossa função aqui, enquanto legisladores, enquanto representantes do poder público. A nossa função é trazer justiça para esse povo que trabalha de sol a sol, 7 dias na semana, do nascer ao pôr do sol, fazendo com que a valorização do nosso Estado, seja econômica, seja social, aconteça da melhor forma possível. Muito obrigada por participar junto com vocês, todos os dias aprendendo um pouco mais. Muito obrigado, deputada Lude. Antes de retornar à condução dos trabalhos agora ao nosso vice-presidente eleito e agora empossado, deputado doutor Maurício, para que presida a reunião, eu, ouvindo aqui as palavras da deputada Lude Falcão, e me lembro, desde o início, há 2 anos atrás, dessa comissão, especificamente, foi no dia 8 de março, foi no Dia Internacional da Mulher, em que tivemos aqui, pela primeira vez, 2 mulheres, 2 deputadas integrando essa comissão. Eu me recordo que, naquela oportunidade, nós já nos posicionamos como defensores do produtor e muito atentos ao que esse desgoverno federal iniciava a sua trajetória lá em Brasília. E, especificamente com relação à agropecuária, nós alertávamos ali que o nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tão bem comandado pela nossa ministra Tereza Cristina, engenheira agrônoma, formada na Universidade Federal de Viçosa e hoje senadora da República, ela, durante 4 anos, conduziu aquele ministério de forma exemplar. E esse atual desgoverno de plantão já chegou transformando um ministério em 3, fracionando as ações do ministério, aumentando despesas, diminuindo a eficiência administrativa, e as consequências
o povo brasileiro está começando a colher agora. Esse aumento desenfreado dos alimentos, esse descontrole das metas fiscais, estatais, dando prejuízo, e nós alertamos aqui. Na segunda reunião dessa comissão, eu fiz um requerimento solicitando informações ao governo federal por que estavam mexendo num time que estava dando certo. Por que fracionar o Ministério da Agricultura, aumentando despesas, e nós já antevíamos as consequências que, infelizmente, hoje, quem sofre é o povo que mais precisa, é o povo mais pobre, com os aumentos de alimentos, e que nós deveríamos ter atitudes sérias e não de um chefe do Executivo apresentar como soluções, ao invés de diminuir despesas, ao invés de políticas públicas eficientes, simplesmente aconselhar que o povo não compre alimentos. Se estiver caro, não compre. A nossa população tão sofrida já deu as primeiras respostas nessa pesquisa de opinião em que o atual chefe do Executivo demonstra a sua inabilidade para governar no presente. O seu índice de aprovação está derretendo, caiu 11% da última pesquisa para essa, e, infelizmente, para a nação brasileira que sofre com isso, nós não teremos dias tão tranquilos no porvir. E nós esperamos que aquele que faz justiça, que é Deus, possa indicar os melhores caminhos para o Brasil e para o povo brasileiro, que, infelizmente, fez a sua escolha por um descondenado que saiu da cadeia para fazer o que está fazendo no comando da presidência da República. Fica aqui o meu compromisso de nós continuarmos aqui atentos às boas práticas que servirão para fomentar a nossa agropecuária, mas ser sempre essa voz de alerta para os desmandos que tanto prejudicam o povo brasileiro e, especificamente, o nosso produtor rural. Retorno à condução dos trabalhos ao vice-presidente eleito e agora empossado, deputado Dr. Maurício, para que presida a reunião. Muito obrigado. Agradeço as palavras fortes, mas importantes do coronel Henrique, as palavras da deputada Lúcia Falcão, e dizer que realmente é uma honra estar aqui como vice-presidente, presidindo essa comissão hoje. E reiterar o que o coronel falou. Realmente, eu estou voltando aqui para mais um ciclo nessa comissão, e nós estamos eufóricos com essa notícia desse crescimento das exportações do agronegócio em 2024. Foram 17,1 bilhões de dólares exportados pelo agro, muito por causa do café. Mas as carnes, as proteínas e os outros grãos promoveram esse rendimento exorbitante. Como o senhor diz, nós ultrapassamos as exportações das minerações. Então, em quase 3% a mais do que a exportação da mineração. A mineração sempre foi o carro-chefe aqui em Minas Gerais, mas o agronegócio ultrapassou. Isso graças ao trabalho incessante, incansável, trabalho de inteligência, devido ao empreendedorismo, a inovações do produtor, que usou de tecnologia e de inteligência, porque na mesma área cultivada, aumentou em 4 vezes a produção, e com sustentabilidade. Então, nós temos que honrar esse produtor, temos que privilegiá-lo e ajudá-lo e defendê-lo, porque, como o senhor disse, o nosso governo maior lá em cima, o Lula, disse que não compre os alimentos que estão caros. Mas estão caros não é por causa do produtor, é por causa dos impostos, da gastança desenfreada e desordenada do governo federal. Então, isso fez com que ele tivesse que aumentar impostos para cobrir as despesas, suas despesas. Então, isso aumentou o produto. O produtor gasta lá no começo, como a Lúcia diz, nos insumos. O adubo é caro, a maioria é importado, a semente, o combustível para fazer com que as máquinas funcionem, o transporte dos grãos,
os tratores que usados nas lavouras, os maquinários. Então, isso tudo subiu, isso faz do nosso produto do agro caro. Além disso, o dólar deu uma disparada, nosso dinheiro não vale mais nada lá fora. Por quê? Por causa do desgoverno federal. O governo realmente esbanjou o dinheiro, gastou o dinheiro de maneira desordenada, sem controle. Então, agora, para cobrir, ele tem que aumentar os impostos. E os impostos recaem sobre o nosso produto que vem para a nossa mesa. Então, se ele diminuísse a carga de impostos, procurasse ter fizesse com que o povo tivesse um acesso mais fácil a esses alimentos, não subiriam tanto, ficariam mais baratos. Mas não, os impostos são caros em todas as partes da produção, desde o plantio até a colheita, inclusive no transporte, lá no supermercado. Então, nós estamos, o povo está pagando o preço da alta de impostos do desgoverno do presidente Lula. Mas o produtor não, o produtor trabalha diariamente, trabalha de maneira forte e trabalha, como eu disse, com inteligência e usando da tecnologia. Por isso que nós estamos crescendo e já somos o maior produtor do mundo. Alimentamos 1/3 da população do mundo, mas mesmo assim nós estamos numa crescente. O Brasil vai cada vez mais deslanchar nessa área. Eu quero parabenizar os produtores e dizer que nesta comissão seguiremos firmes na defesa do setor agropecuário, garantindo a segurança jurídica, garantindo investimentos e um ambiente propício ao seu crescimento. O Brasil precisa do agro e esta comissão estará sempre ao lado de quem produz. É isso aí, vamos então continuar a nossa reunião, porque a gente fica até eufórico quando fala disso, mas na realidade é a preocupação dessas altas de impostos em cima do produtor, em cima da nossa população. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, conforme a ordem do dia já publicada, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.